Oiê, vamos falar de Visconde de Toné? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação e também a uma análise de mais um dos autores que temos do romantismo brasileiro. E hoje, para a gente poder falar um pouco mais do romance regionalista do período do romantismo brasileiro, a gente vai falar hoje do escritor Visconde de Toné. Nascido em 1843 na cidade do Rio de Janeiro e inclusive falecendo em 1899 na mesma cidade, inclusive decorrente da questão da diabetes, a gente vai ter o Visconde de Toné, que inclusive vai ser o único Visconde de Toné, um nome meio curioso, né, para se pensar porque que teriam outros com tantos esses mesmos nomes. Vai ser um escritor muito que vai ter o reconhecimento ainda enquanto vivo. A gente precisa perceber que muito na literatura acontece enquanto o autor ainda não está vivo e principalmente isso vai começar a mudar a partir do romantismo. Nós temos que o escritor ele tem sim uma influência na questão de que ele tem a sua árvore genealógica na Inglaterra e também na França, e ele também vai ser não somente um grande escritor, como também um grande músico e também com uma influência política muito alta. Visconde de Toné também participou de muitos fatos importantes do que temos da história também brasileira. Não só ele participou da Guerra do Paraguai como um engenheiro, ele é um dos patronos e membros da Academia Brasileira de Letras e também ele faz parte da Academia Brasileira de Música. Uma das suas principais funções que vai ser é que ele tem não só uma crítica à literatura francesa, mas também ele tem um apreço fazendo com que a literatura francesa seja de base para ele poder também fazer com que a literatura brasileira passe para o exterior. É meio curioso, porque a gente vai ter justamente um francês fazendo com que tenha justamente uma promoção da cultura brasileira, que é muito bacana. E isso entra como choque, como uma das coisas mais importantes do que a gente tem da parte da literatura e também entender a questão do contexto histórico que temos de um escritor. Quando a gente vai ter a questão do Visconde de Toné, não somente é importante a gente perceber a questão de, por exemplo, como ele fazia parte da questão do Partido Conservador, como tem essa questão do retorno e também da defesa da permanência da monarquia e do império no Brasil, mas também que a gente vai perceber que nessa situação, quando ele vai escrever, as suas características vão se basear principalmente na questão não somente da promoção da cultura brasileira, mas também de a gente começar a criar essa questão desse imaginário popular que existe no Brasil. O que vai ter de diferente na questão do que vamos ter de José de Alencar, para a gente poder conseguir comparar com o Visconde de Toné, é que a gente tem nessa situação uma promoção de um imaginário popular na questão do sertanejo brasileiro. O que acontece? É muito curioso quando a gente vai perceber que a gente tem os escritores quando eles escrevem romance. O romance é um livro que se detalha muito, que se escreve muito e que se fala muito. O que acontece é que isso é uma prova de que o autor vivenciou e ele consegue dar mínimos detalhes do que está acontecendo com uma prova de que ele tem a escrita muito boa e ele vivenciou aquele momento. O que vai trazer de diferente para o Visconde de Toné é que a gente tem uma falta de se especificar tanto e principalmente uma oralidade que traz uma naturalidade para uma obra que tem como, por exemplo, o que a gente vai analisar depois, um trecho chamado de Inocência. Quando se tem que não há essas narrações muito específicas, na literatura, quando se tem naquele período, é como se a gente tem como um autor que não somente ele não vivenciou aquilo, mas como ele não tem a habilidade. O que vai acontecer é que, na verdade, mesmo que ele não traga tanto esses detalhes, mesmo que ele escreva um romance, o livro ainda se destaca porque traz uma personalidade brasileira muito maior do que se traz muitas especificidades e detalhes na construção narrativa e na construção que existe da história e do narrador. E para a gente poder perceber essa questão do popularesco que a gente vai aqui analisar uma conversinha que teve no livro Inocência que a gente vai poder analisar aqui. Olá, Maria Conga, perguntou Pereira, que há de novo por cá? A bênção, meu senhor, pediu a escrava, chegando-se com uma lentidão. Deus te faça santa, respondeu o mineiro. Como vai a minha inocência? Já está com Cesão. Isso eu sei, rapariga de Cristo. Mas como passou ela de transontem pra cá? Todo dia, vindo a hora, me bate o queixo, e o senhor sim, está bem, é que o mal ainda não abradou. Daqui a pouco, é que o mal ainda não abrandou. Daqui a pouco veremos. E a janta, está pronta? Venho varado de fome. O que acontece aqui é que a gente tem o uso de algumas palavras muito específicas que vão sim ser levado à questão do regionalismo brasileiro. Por exemplo, a gente tem a questão do transontem, transantontem, oh meu Deus, trasantontem, que vai ser a questão do anteontem. Temos também o nhan, que seria senhora, tem inocência, que é uma abreviação de inocência. Temos o cesão, que é uma maleita, que vai fazer com que tenha essa linguagem do povo. O
que acontece? Por que é curioso que a gente tenha esses usos dessas palavras e também não uma descrição tão específica do que tem do cenário que temos? Quando a gente joga a narrativa para um local que tem essa linguagem muito específica, é como se a gente fosse transportado que nem aquela cena do Ratatouille para um lugar que a gente conhece. Então a linguagem ela traz também um posicionamento e uma localização geográfica quando a gente consegue ter essa leitura. Na época do Visconde de Toné, a gente tem que essa questão de você não esforçar e não trazer ao leitor um exercício de você conseguir preencher com a sua imaginação o local que você tem na narração. Isso mostra que, na verdade, não é que o leitor ele não tenha capacidade de criar e ter imaginação para poder preencher esse local, mas que, na verdade, o escritor que é ruim em fazer esse processo. Então, o que temos é que, na verdade, estamos ainda passando por um processo de educação e também de culturalização desse período do Brasil, de pessoas que não tinham o hábito de leitura e muito menos de pessoas que tinham o hábito de produção literária. O romantismo é muito importante, não somente para revisitar o passado histórico brasileiro, mas o passado histórico cultural. Então a gente tem aqui uma formação da literatura brasileira. Nós estamos criando a questão de tanto leitores brasileiros, escritores brasileiros, temáticas brasileiras, linguagem brasileira. E é por isso que é muito curioso como a gente tem um Visconde que ele tem origem e ancestralidade de outros países, tentando trazer para os outros países o que é ser brasileiro. Trazer essa conversa que ela parece muito mais brasileira do que, por exemplo, a gente pegar livros como o caso do José de Alencar, é muito importante para poder mostrar. Sim, a gente tem uma conversação, a gente tem um diálogo e temos palavras que são naturalmente brasileiras. A gente não precisa fazer com que a gente sempre tenha um maneirismo português e muito menos utilizar-se de outras línguas de outros países, porque nós temos o que é exatamente nosso, que identifica-se como brasileiro. E essa questão que a gente tem do regionalismo parece que não é muita coisa, inclusive porque a gente tem a questão do que hoje a gente consegue acessar tudo de forma online, e parece que a gente perde essa questão do regionalismo e de como que a gente consegue encontrar as diferentes formas de poder a gente falar de cultura ou poder falar de literatura, como por exemplo que a gente fala aqui no meu curso de literatura. Porque não somente a gente vai conseguir perceber e identificar as questões dos traços da literatura brasileira, como também da literatura africana e da literatura portuguesa. Então, se você quiser vir estudar comigo, tem o meu curso que está no preço de R$40, que você pode pedir o reembolso dentro de 30 dias. E, inclusive, se você não gostou, dentro de 30 dias você pode pedir o reembolso. Então, você vai encontrar tanto explicações de períodos da literatura brasileira, da literatura portuguesa e, inclusive, também resumos de livros e explicação de autores. Você pode encontrar o link aqui embaixo do vídeo, que está inclusive também com um cupom para você poder utilizar, que é o ABR2023. Ou se você pode escanear esse código QR também, para você poder vir estudar comigo no meu curso de literatura. E apesar de não ter escrito muito, nós temos que o Visconde de Toné, sim, ele tem outras obras também, mas que vão fazer meio que um mix entre tanto a parte dele ter sido, tanto a questão de político, como também ter sido militar. Nós temos então obras como, por exemplo, Inocência, assim como a gente analisou uma parte daqui, e que também no futuro eu vou ter um vídeo especificamente analisando a obra e também a sua narrativa. Temos também a questão do Ouro sobre Azul, que é um outro romance escrito em 1875, Narrativas Militares, em 1878. Temos também No Declínio, que é um outro romance de 1889. E por fim temos o Reminiscências, que é um livro de memórias que foi publicado póstumamente em 1908. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Apesar de ter sido um vídeo que parece que não tem muito para poder se falar do Visconde de Toné, a gente tem que justamente a sua importância ele vem dada por uma questão que é a criação da obra de Inocência e também da sua promoção. Apesar daqui a gente conseguir resumir muito o que tem os seus grandes feitos, como por exemplo, não seria a mesma coisa como eu tinha falado do José de Alencar, a gente tem que a sua importância ele dá em pequenos aspectos da escrita que hoje em dia a gente considera como muito normal. Hoje em dia a gente tem filmes regionais, a gente tem filmes que falam do sertanejo ou até que falam de outras regiões do país, é considerado normal, é considerado como a gente tem não somente a questão do estereótipo, mas um formato. Mas a gente perceber isso quando foi se criando a literatura brasileira é totalmente diferente do que a gente perceber que hoje é normal, que antigamente não era considerado ser como normal. Precisamos lembrar que nessa época nós temos os escritores
justamente tentando vender os livros e que esses escritores estão mais acostumados com a literatura, que ela é europeia e eurocentralizada, ou seja, com a narrativa europeia, com os personagens europeus, com as temáticas europeias, do que de fato o que a gente tem como posicionamento da vida brasileira, que ela é muito mais verossímil, que ela é muito mais aproximada e muito mais fácil de se identificar. Então é por isso que a gente precisa ter justamente essa visão da importância do Visconde como não somente de espalhar a cultura para os outros países, a cultura brasileira, mas também dos próprios brasileiros terem uma percepção do que realmente é brasileiro. Inclusive, se ficou com alguma dúvida sobre o autor, ou inclusive você quer que eu analise alguma obra especificamente, como por exemplo o caso de Inocência, ou alguma obra dele, escreve aqui nos comentários por gentileza. E apesar da gente estar meio que acostumado com essa questão dessas estruturas que a gente fala do sertanejo, não só na questão da música, como também do filme, mas isso também são pontos importantes como a gente tem, por exemplo, até em livros da leitura obrigatória da FUVEST, como por exemplo, tem da questão do Marília de Dirceu, tem também da questão do Angústia, que eu vou deixar aqui a playlist dos livros que eu já expliquei sobre a questão da FUVEST para você poder também analisar. Mas caso você ainda não entendeu muito a diferença do que como a gente analisaria a questão do José de Alencar com o Visconde de Toné, tem esse vídeo que eu falei justamente do José de Alencar, que vai ficar claro por que apesar desse vídeo ter sido um pouquinho mais curto, o do José de Alencar é tão grande. É porque a gente tem um foco mais, falando do Visconde de Toné, no regionalismo, na romance regionalista, e o José de Alencar é todos os outros tipos de romance. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!